Em minha fala, meu plano é buscar a sabedoria bíblica para nos ajudar a pensar sobre como lidar com toda e qualquer situação em que nós estivermos. E se contentamento é algo de alguma maneira incompatível com o desejo por uma mudança na nossa situação. Além disso, pensaremos juntos sobre o que é ser um humano, o que é um ser humano completo. Somos seres que vivem e existem apenas para casar? Ou somos seres que vivem de uma maneira muito mais ampla? E nisso eu vou considerar com vocês a questão de vivermos cada fase da vida nos seus termos. Não será uma exposição bíblica, amanhã eu vou fazer isso, hoje não. Hoje é mais uma palestra em que eu vou fazer um mix aqui de Filipenses 4 com Eclesiastes, teologia da imagem de Deus, e Moisés vai ajudar a gente também. O problema é simples que eu quero lidar hoje, e vocês sabem do que eu estou falando. A cultura crente, e em parte também a cultura secular, mas principalmente a cultura crente, tem uma visão extremamente negativa de uma estação da vida, que é a estação do não casado. Por exemplo, a pessoa não casada, ela é descrita via de regra como alguém que está em qual estação do ano? No verão da vida? Na primavera da vida? No inverno, passando frio. A gente nunca diz para alguém que vai casar, você está saindo da primavera da vida disso? Não. Que clima seria usado para descrever essa situação? Um clima árido, não é? Nunca é uma situação amena, um climinha gostoso de serra, nunca. Que tipo de bioma se fala que é o terreno do não casado? O deserto. Está passando um deserto, né, minha irmã? No máximo uma caatinga ou um cerrado, mas nunca uma floresta tropical, uma agradável fatia de mata atlântica ou uma praia gostosinha. E nós somos treinados a pensar nessa fase não casada como algo ruim que deve ser deixado o mais rápido possível. Analogias comuns são, é como se você estivesse no cursinho pré-vestibular e tem que passar logo esse negócio para entrar na parte boa. Ou a escolinha de trânsito, que você está tentando aprender a dirigir o carro e quer ter sua carteira. Algo que enquanto você não se livrar logo desse tempo, você não vai começar a ter vida e vida em abundância. Pessoas são comparadas a coisas como um navio encalhado em arrecifes ou coisas assim. E a gente vai ver se a sabedoria bíblica concorda com isso ou não. Vamos precisar da ajuda dos sábios. Paulo, Salomão e Moisés vão nos ajudar. Vamos começar com Paulo então. Abre, por favor, em Filipenses 4. E a gente vai pensar com Paulo sobre como seremos mais plenos se aprendermos contentamento na providência de Deus. Filipenses 4 é um trecho bem conhecido. Encontrou? Escute com atenção a leitura. Filipenses 4, a partir do verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Nós estamos aqui no final da carta aos Filipenses e ele está agradecendo formalmente uma oferta financeira que ele recebeu daquela igreja por meio do irmão Epafrodito. Ele vai agradecer pela ajuda, pelo dinheiro que mandaram, a oferta, mas ele sabe que essa oferta existe na perspectiva da soberania de Deus e que as circunstâncias de pobreza ou fartura não são o que determina se ele está feliz e contente na providência do Senhor. Mais cedo na carta, Paulo insistiu com o alegrem-se em toda a situação. E aqui a gente vê que ele vive o que prega. E ele fala, eu estou muito feliz no Senhor, porque mais uma vez vocês estão mostrando que cuidam de mim e estão me mandando essa ajuda. Eu sei que vocês queriam ter mandado antes, não teve oportunidade, mas agora conseguiram. E aí Paulo explica algo que é muito importante, que o que o alegra não é o dinheiro em si, mas o fato de que eles estavam dispostos a ajudar. É isso que enche o coraçãozinho dele. Porque a circunstância da pobreza não é o determinante da alegria ou não dele. Ele fala, eu já vivi em abundância, em escassez, em pobreza, em riqueza. Amigo, qualquer coisa eu aguento. Seja o que for que o Senhor trouxer na minha vida, eu vou viver contente. Entenda, não é um contentamento apesar da situação, é um contentamento com a situação. Porque ele sabe que ela veio da mão do Senhor.
Nossa preletora Ana Paula Nunes, num dos seus artigos no Voltemos ao Evangelho, diz: arrisco dizer que o contentamento em Cristo é dos exercícios diários mais desafiadores para todo cristão. É assim porque o descontentamento não é somente um pecado, mas também é a raiz de muitos outros pecados. Sendo assim, é uma tentação a que estaremos sujeitos e que precisamos nos esforçar para combater. Falando em combate, lembro quando eu tinha aí meus 18, 19 anos, 1996, 97, essa época, e numa madrugada foi ter uma luta de boxe entre Mike Tyson e Evander Holyfield. Alguns de vocês talvez reconheçam esses nomes de grandes lutadores. E juntavam os homens da igreja, os amigos dessa idade, dessa faixa etária, para assistir na casa de um. Muito refrigerante, fandangos, essas coisas assim. Ficávamos ali em esportes de mesa, enquanto não chegava a hora da luta. E foi essa a famigerada luta em que Mike Tyson mordeu a orelha do Holyfield. Talvez alguns de vocês saibam dessa história. Foi começar a luta e a gente torcendo ali para o Holyfield. E a gente nota que no calção dele tinha uma inscrição. Phil 4:13. Filipenses 4:13. Tudo posso? Naquele que me fortalece. E nós ficamos empolgadíssimos com isso. Ele está usando um versículo bíblico no calção. E ele deu uma surra no Mike Tyson. Anos depois eu li a biografia do Holyfield. De fato ele é crente, embora tenha umas coisas meio estranhas na história dele, mas o ponto não é esse. O ponto não é Holyfield e seu calção, o ponto é você. Você usa o Filipenses 4:13? Talvez use, mas talvez use sem entender o que Paulo realmente estava dizendo. Outro dia, alguém fez um comentário no YouTube, num dos vídeos, num assunto sobre esse que eu preguei, falando sobre essa questão de contentamento, assuntos correlatos, e uma mulher, escreveu assim no comentário: isso não me ajuda a nada. O que eu quero é que digam que Deus tem alguém para mim e que vai ficar tudo bem. Ela usa Filipenses 4:13, mas não desse jeito certo. Porque tudo posso naquele que me fortalece, não é dizendo que eu vou ter tudo o que eu quiser na vida, porque Deus vai me dar. E enquanto eu não tiver o que eu quero, seja o que for, não é só de casamento, qualquer coisa, dinheiro, saúde, enquanto eu não tiver essa vitória que eu quero da mão de Deus, eu não vou ser feliz, eu não vou ser nem gente. Dá-me filhos ou eu morro, disse uma personagem bíblica. E muitos dizem, dá-me um marido ou eu morro, dá-me uma esposa ou eu morro, dá $1 milhão ou eu morro, dá-me um novo rim ou eu morro. E tudo é assim. Mas talvez você hoje possa entender uma mensagem de um jeito melhor e mais profundo do que a ideia de que se você tiver Deus do seu lado, você vai ganhar do Mike Tyson. Você vai realizar os seus sonhos. A alegria de Paulo não é porque antes ele não tinha e agora ele tem. Ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei ser contente sem ter dinheiro. Veja, ele aprendeu a viver contente. Isso não é algo natural, irmãos. É algo a ser aprendido. Porque o contentamento envolve uma mudança de disposição mental. Aprender a contar as bênçãos, aprender a olhar para a sua situação e contar as muitas formas pelas quais o Senhor está cuidando de você. Jesus disse que Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E do que ele estava falando? De ser casado? De ser rico? De ser saudável? Não. Fosse qual fosse a circunstância que nós vivêssemos, com Cristo nós temos vida em abundância. Ele está falando de uma vida espiritualmente rica, seguindo seus passos em crescimento e santidade, andando como Jesus. E isso não depende de qual é o seu estado civil, seu nível de milhagem na Latam, se o seu perfil é verificado ou não no Instagram, qual a sua escolaridade ou portfólio de investimentos. Isso depende se você ama Jesus e está com Ele. Essa ideia de que a vida vai começar para valer quando se casar, ela é tolice, gente. Nunca foi disso que Jesus falou. Ele falava de uma vida sendo refeito à imagem dele e vivendo a plenitude do amor dele em qualquer situação. É isso que Paulo está ensinando. É ilusória e é idólatra. Nós ouvimos sobre idolatria na primeira mensagem. Como ficou claro, pessoas podem idolatrar o casamento e fazer dele a razão de viver. E é idólatra a ideia de que esse Deus vai te satisfazer. O único Deus que satisfaz o coração é o nosso Senhor.
No meu pastorado, várias vezes já conversei com casais que achavam que o Deus casamento iria satisfazê-los. E é meio que um choque quando se dão conta que não. Que a vida continua difícil. Na verdade, algumas dificuldades novas surgiram. Às vezes a gente olha pessoas que nós pensamos, eles são perfeitos juntos. Não são. Ninguém é perfeito junto. Ninguém é perfeito sozinho. Ninguém é perfeito, ponto. Todos nós estamos sendo renovados à imagem de Cristo na jornada. É isso que está acontecendo. Entenda, não é ter um par que vai fazer você feliz, como não é ter saúde que vai fazer você feliz ou ter dinheiro, mas aprender o contentamento em florescer com Cristo em toda e qualquer fase da sua vida. Talvez você ache que é infeliz porque é solteiro, mas provável que você seja infeliz porque você acha que só vai ser feliz casando. É porque você está vivendo um ídolo. E o seu ídolo está te matando. Está partindo o seu coração. Vai ser um baita choque quando você se casar e descobrir que casamento não resolve problema de idolatria. Estou dizendo isso para desincentivar os que querem casar? Não. Mas desincentivar toda e qualquer ilusão de que qualquer fase dessa vida será o céu na terra. Nada nessa vida será o céu na terra. Paulo não está dizendo, eu vou derrotar Mike Tyson, sair da prisão, ganhar dinheiro, casar e ter 5 filhos, resolver todos os meus problemas. Veja, como ele diz, nós vimos na leitura, eu sei estar humilhado, eu sei estar honrado, tenho experiência de fartura ou de fome, abundância e escassez. Meu amigo, pode vir o que vier, tudo posso. É Ele que me fortalece. Seja o que for que acontecer na minha vida, eu consigo encarar. E encarar contente. Porque eu tenho a força de Cristo a meu favor. Não é porque Ele é forte e piedoso, é porque Cristo é com Ele. Cristo é com o seu servo. O que Cristo está prometendo para cada um de nós? Que em qualquer situação que passarmos, Ele estará conosco, nos fortalecerá nele e seremos capazes até de encontrar contentamento na situação em que estivermos. Estufado ou faminto, estamos em Cristo. Veja, também entenda, acho que é uma confusão muito comum quando a gente fala dessa questão de contentamento. As pessoas acham, pastor, mas se eu estiver contente, eu não vou querer mudar. Já ouviu esse tipo de pensamento? Não combina, estar contente e querer mudar. Não é isso. De novo, Filipenses 4,13 não é uma promessa de que você passará no concurso, seu filho será curado, ou você vai se casar com a mulher dos seus sonhos. Mas é uma promessa de que Ele vai cuidar de você em toda e qualquer situação e te fazer contente. Mas se você se contenta, você vai querer mudar? Sim. Entenda o seguinte. Você já conheceu alguma pessoa que tem uma enfermidade grave? Talvez uma situação de nascença, uma deficiência de nascença. Ou alguém que está com um problema seríssimo em idade avançada. E você percebe que essa pessoa ela é feliz e contente no Senhor, apesar daquilo? E você até fica assim, uau! Que fé impressionante, é marcante quando essas coisas acontecem. Enche o nosso coração de alegria. Você fala assim, eu acho que eu não estaria assim, mas que impressionante, que coisa boa. Agora você acha que o fato de que ela está contente assim, significa que ela não gostaria de ser curada? Perceba, alguém pode estar contente no que o Senhor lhe deu na sua providência e ainda assim querer algo diferente. Não tem problema. Você pode estar contente com o carro, com o celular, com a camisa, com o emprego, e mesmo assim estar atento à possibilidade de mudar a situação. Mas atenção, sem fazer dessa possível mudança a sua própria vida. Mas, mais uma vez, no artigo da Ana Paula, ela diz muito bem, o grande erro no entendimento do contentamento cristão está em supor que para estar contente, você precisa automaticamente não desejar outra coisa. Veja Paulo. Ele se alegrou em receber ajuda financeira e sair da situação em que estava. Mas ele estava contente daquela forma. Mas seu contentamento não significou recusar a ajuda. Não há impedimento de estar contente e mesmo assim poder desejar uma mudança. Entende? O segredo do contentamento é que você tem Cristo. E se você tem Cristo e as boas novas da salvação, você tem tudo que você precisa para encarar toda e qualquer situação que você venha a viver. Porque Ele satisfaz o seu coração. Mudem as coisas do jeito que você gostaria ou não, você é de Cristo. E você pode toda e qualquer coisa, com alegria, naquele que te fortalece.
Poxa, Paulo, obrigado, gostei. Mas parece que Salomão quer falar alguma coisa também. Vamos ver o que ele tem a dizer? Eclesiastes 3, venha comigo. Sabe achar Eclesiastes? Salmos, Provérbios. Cadê as crianças para ajudar? Eclesiastes 3. 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar, de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Salomão está ensinando algo muito importante para a gente. Para começar, que Deus tem um propósito para cada fase que nós passamos na nossa vida, ainda que a gente não entenda, tá? E que Ele soberanamente faz com que passemos por essas estações ou épocas da vida. Ele controla e planeja a sua vida, assim como a minha, assim como do universo todo. Às vezes a gente lê isso aqui de uma forma errada. A gente lê como se fosse uma espécie de uma promessa de que nós teremos tempo para fazer tudo. Há tempo para tudo debaixo do sol. Não é isso. Você não vai ter tempo para ler todos os livros que você quer. Você não vai ter tempo para aprender todas as línguas que você planeja aprender ou dominar as habilidades que você deseja. Não é isso. O que ele está dizendo é que a raça humana passa por uma grande variedade de experiências na nossa coletividade, não necessariamente que cada pessoa passe por cada uma dessas coisas, mas que nós, enquanto humanos, passamos por essas fases diversas debaixo do controle soberano do nosso Deus. E que cada época deve ser vivida conforme o plano. Há épocas de rir, há épocas de chorar, há épocas de falar, há épocas de calar. Não é ruim aquela pessoa que não sabe calar? A gente cansa. Não é ruim aquela pessoa que não sabe chorar, nem na hora da tristeza. Não é ruim aquela pessoa que não sabe se alegrar. Está sempre chorando, mesmo quando a situação é de alegria. O ponto de Salomão é que a vida tem fases, ou épocas, ou temporadas. E Deus preparou assim para você, meu irmão, minha irmã. E a vida vai passando e vamos vivendo fases distintas, tanto nós humanos como também o mundo. Salomão nos traz aqui 14 pares, como rasgar e coser, guardar e desapegar. E cada par desses, ele está trazendo uma espécie de um arcabouço de toda a experiência humana. Sabe quando a gente falava, acho que mudou, mas antigamente a gente falava assim, do Iapoque ao Chuí. O que a gente queria dizer com isso? O Brasil todinho. Então, quando Salomão fala do nascer ao morrer, ele está falando de nascer, de morrer e de tudo que está no meio. Plantar e colher, tem um monte de coisa que acontece entre plantar e colher. Chorar e sorrir, tem um monte de outras experiências emocionais humanas no meio disso tudo. Mas é um belo resumo do que a vida traz. E é estranho que às vezes crentes não gostam da ideia da soberania de Deus, sendo que Salomão está dizendo, está sob controle. Essa fase que você está passando, seja qual for, está sob controle. O Deus soberano é quem está te trazendo por ela. E isso ajuda no contentamento. Porque se a gente tivesse a noção de que a gente está vivendo coisas meio aleatórias aí, que eu não sei de onde vem, para onde vai, aí contentamento seria muito difícil. Mas se eu estou vivendo debaixo de um plano, feito pelo Deus que me ama antes do haja luz, e que em Cristo me escolheu para ser dele para sempre, então mesmo que eu não esteja entendendo muito bem o que se passa, eu acho que dá para ir melhor. Deus planejou o mundo para nos fazer viver em ritmos e momentos que nos levam a ser o que Ele deseja que sejamos. E é diferente para cada pessoa. Não adianta você viver querendo que seja igual de outra pessoa. É diferente, somos indivíduos, Deus nos trata na nossa individualidade. A natureza tem seus ritmos, primavera, verão, outono, inverno, não tem? Lembro uma vez nos Estados Unidos, no final de um inverno, no culto, o pastor orou, eu nunca esqueci, ele orou assim, ele falou, obrigado, Senhor, porque a terra teve o seu descanso e chegou a época do plantio.
Eu fiquei assim, uau, que percepção de épocas. Agora, na minha Brasília, a gente está na época da morte do deserto. Brasília está totalmente insalubre, estamos lá na nossa seca. Mas a gente sabe que é parte do plano de Deus para aquela região. Mas nós somos muito reclamões. Quando está na seca, a gente fica querendo chuva, e chega a chuva, a gente fica reclamando da chuva, aí fica frio, a gente reclama do frio, e quer calor, e no calor a gente quer frio. E se a gente aprendesse a fazer como Salomão está dizendo, olha para o que Deus colocou no seu momento, e desfrute nos seus termos, sabendo que veio da mão dele, a gente seria menos reclamão. Os animais têm os seus ritmos, os seus ciclos também. Pense no Discovery Channel e suas cenas chocantes de violência animal. Há tempo de comer e há tempo de ser comido. Pense nas migrações das tartarugas marinhas, saindo da praia e voltando anos depois para botar o ovo. Onde nasceu? Já viu um negócio desse? Eu não consigo entender isso. Eu vou para a água e esqueço onde pus o chinelo. A tartaruga sai nadando e anos depois volta. Enfim, Deus fez essas coisas. O desenvolvimento da vida, o neném precisa passar por certos momentos. Tempo de chorar, tempo de sentir necessidade, tempo de sentir o carinho dos pais, a limpeza que contrapõe a sujeira, passar pelos sorrisos dos queridos, aprender a falar. A criança precisa passar pela experiência de espalhar brinquedos e agitar a casa e saber que ela precisa aprender também o domínio de recolher brinquedos. Um adolescente precisa passar por tempos disso, daquilo, os adultos também. E perceba que é diferente para cada um. Muitos de nós choram muito mais do que sorriem, e muitos sorriem muito mais do que outros. Alguns colhem mais do que plantaram, porque estão usufruindo do plantio alheio. E a nossa perspectiva finita e limitada, às vezes, é olhar para Deus e falar, será que Ele sabe o que está fazendo? Isso Salomão está dizendo, sabe. Você não sabe, porque você é pequenininho, e você vê assim, bem limitado. Mas Ele sabe o que está fazendo. As fases, algumas delas deixam saudade, outras nem tanto, mas se você perder de vista que você está vivendo uma fase projetada por Deus para a sua vida, você vai perder de glorificá-lo e ser grato aonde você está. E vai viver frustrado. Nós temos que lidar com a escassez e a finitude do tempo, bem como esse projeto de Deus para cada momento da vida. Cada escolha de uso de tempo faz com que você perca outras possibilidades, não é? Por exemplo, você está aqui ouvindo esses 50 minutos de pastor Emílio falando, eles se foram, sinto muito. Não tem como pegar reembolso do tempo, do dinheiro talvez tenha, não sei. Não tem. Mas o tempo certamente não tem. Horace Mann disse a seguinte frase, perdidos ontem entre amanhecer e pôr do sol 2 horas douradas, cada uma com 60 minutos de diamantes. Não ofereço recompensa, pois se perderam para sempre. E talvez você já esteja chegando na fase de olhar para trás e pensar, aonde foram parar os anos? Você tinha tantos projetos e achava que viveria para sempre. Mas agora tem vários projetos meio travados e tem outros que não dá mais tempo de começar, está tarde. Eu completei 45 no mês passado. É um tanto chocante ver que estou tão perto de 30 quanto de 60. É uma conta engraçada de fazer. Algumas carreiras para mim já era, por exemplo, ponta esquerda da seleção brasileira não vai acontecer. Mesmo sendo destro, eu queria jogar de ponta invertido, que está acontecendo muito. Astronauta também não vai acontecer. E isso dá um senso de urgência. Por exemplo, agora com 45, eu tomei já há alguns anos a decisão de que eu não vou mais ler livro ruim. Porque não vai dar tempo de ler todos os bons, vou gastar tempo lendo livro ruim. Então começou ali, eu li uns 20%, vi que é ruim, eu jogo, tchau. O livro não fica magoado comigo, nem nada, eu deixo ele de lado. Moisés está querendo falar um negócio aqui, deixa eu falar. Salmo 90 tem um tanto disso. O Salmo 90 é o Salmo da velhice de Moisés. No final da vida, sabendo que ele não vai entrar na terra prometida, ele faz esse salmo que é uma magistral reflexão sobre o tempo, os projetos, os sonhos. Ele sabe que não vai participar do tempo de entrar na terra. Talvez isso era tudo que ele queria. Um homem que viu o êxodo, que liderou o êxodo, que viu aqueles 40 anos no deserto, e quando chega no dia de ficar bom, ele não vai entrar. O que ele diz sobre isso no verso 12? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio.
Coração sábio tem a ver com entender o plano de Deus no momento que você está e contar cada dia. Não ficar esperando algo que talvez nem venha acontecer. Mas nós não queremos ouvir, nós só queremos que essa fase passe logo e chegue logo a fase que eu quero que chegue, seja qual for ela. Eu lembro quando eu tinha meus 14 anos, por exemplo, e tudo que eu queria, quando eu tinha 14 anos, era chegar aos 18. Por quê? Porque eu queria poder dirigir. Ei, ó, rapaz de 14 anos é tudo igual. Tudo que eu queria era poder chegar aos 18 para poder dirigir. E eu vivia nessa agonia e eu não percebia que ter 14 anos me trazia muitas vantagens sobre ter 18. Por exemplo, eu podia chegar do colégio, almoçar, assistir Globo Esporte, dormir por 2 horas, e aí estudar um pouco e jogar bola. E a minha vida era mais ou menos isso, eu jogava bola toda noite. E não é jeito de dizer, toda noite. Mas, quero viver logo, poder dirigir, obrigado, poder chegar a uma fase boa, sendo que eu me falhava o desfrutar daquela fase nos seus termos. E podemos ser assim quanto ao casamento. Em vez de ter o coração sábio e conta os dias e ver a bênção do dia, estar preso num loop de querer sair disso e perder o fato de que seja qual for a fase que você está vivendo, é uma fase projetada por Deus, para você ser contente nela, glorificar a Cristo e se assemelhar a Ele. A gente vê isso em várias áreas da vida. Tem tempo de brincar e tempo de trabalhar, e uma das grandes dificuldades é que as pessoas não sabem separar essas coisas. Alguns não sabem parar de trabalhar, alguns não sabem trabalhar, só querem brincar. Há tempo de rasgar e tempo de coser. Há momentos na vida que são sofridos, e no clássico modo de pensar judaico, rasgar vestes e ter luto, ou reconstruir. E o casamento, irmãos e irmãs, é uma das possíveis fases da vida. Não é a vida. E é uma pela qual nem todo mundo vai passar na providência de Deus. E atenção, quem passar vai ser só por um tempo. Entenda isso. Todo casamento vai acabar. Todos os que hoje são casados um dia não serão mais. Seja pelo próprio falecimento, seja pelo falecimento do cônjuge. Muito dificilmente o Senhor leva um casal ao mesmo tempo, tragédias acontecem. E passaremos a eternidade não casados. Todo casamento é uma fase temporária. Todo casamento é temporário. É uma possível fase da vida. Agora, junta isso com o que a gente viu antes, na busca do contentamento, busca pelo casamento, as fases da vida. Veja a tolice que seria se você vivesse e fizesse do seu Deus algo que é, na maior das hipóteses, uma fase que vai durar umas 5 décadas. De toda a sua existência. E eu não estou falando da eternidade, estou falando da sua vida aqui. Umas 5 décadas, como se fosse a própria vida, e perder o foco do seu Senhor por isso. E é diminuir a providência dele, como se houvesse apenas um único caminho possível na vida, sendo que ele preparou uma vida toda para você, que só ele sabe como vai se desenrolar. O casamento não foi o começo da vida de nenhum de nós e nem será o final da nossa existência. É um estado temporário, pelo qual talvez você não passe, talvez passe por alguns poucos anos, talvez passe por muitos anos, talvez por alguns poucos anos com alguém e depois mais muitos anos com outra pessoa, ou por muitos anos com outra pessoa e depois mais alguns poucos com uma segunda, não sabemos. De novo, ser casado é uma possível fase da sua história, não é uma definição de quem você é. Começamos a vida solteiros, alguns vão assim até uns 20, outros até uns 30, outros até uns 40 ou 50, outros seguem assim até a morte. Eu lembro-me de ir a um casamento de 2 solteiros de mais de 55 anos, foi uma ocasião bem interessante. Alguns passam a vida acompanhados, outros não. Talvez, com o falecimento de um, volte a ser pareado com alguém, talvez não. Talvez o par dure 10 anos, talvez 50. Mas você percebe como fazer de algo tão incerto e não prometido ou garantido, fazer disso o seu Deus? A razão da sua alegria? O objetivo da sua vida? Você está pegando algo que pode ser que você passe, fazendo disso a certeza da sua vida. Mesmo os casados,
começaram a vida singles e não sabem quanto tempo vai ser diferente. E varia na providência de Deus. Por favor, entenda, isso não é diminuir o valor do casamento. A Bíblia eleva grandemente o valor do casamento. É apenas enxergá-lo na perspectiva da eternidade e da amplitude da experiência humana. Uma estação da vida, mas não a vida como um todo. E uma estação pela qual nem todos passarão. Ou passarão por um pouquinho de tempo, ou passarão por muito tempo. Só o Senhor sabe. Assim como outras fases da vida, nós humanos as experimentamos em diferentes medidas, não é verdade? Assim como o nosso próprio tempo de vida é muito variado, alguns nem chegam à idade adulta. Alguns vivem poucos minutos após o parto. Alguns vivem quase um século sem nunca ficar nem doente. Nunca tomou aspirina na vida, tem 100 anos e está lá. Deus é injusto em fazer essas imensas diversidades em experiência de longevidade? Deus é injusto nisso? Ou a gente vai confiar no amor dele para com o que viveu 100 anos de ótima saúde e o que viveu um aninho só e se foi sem nem sair do hospital? Você vai julgar o amor de Deus pelas fases que você passa? Deus soberanamente nos dá fases que vivemos e viveremos, e é profunda ingratidão e grande tolice achar que tem de ser como você planejaria. Você não é o autor da sua história, você é o personagem. E o autor escreve uma história melhor do que você escreveria. Às vezes é difícil acreditar nisso. Eu tenho certeza que eu escreveria uma história melhor para mim do que Deus está escrevendo. Mas não escreveria, não. Eu vejo muito pequeno. Ele vê a história ampla e a história conectada com as histórias de todas as outras pessoas que estão vivas ao mesmo tempo e que viveram antes e que virão depois. Ele sabe o que está fazendo. O meu chamado para você hoje, irmão e irmã, é aproveitar, seja qual for a fase da vida que você vive agora ou viverá nos próximos anos, nos seus termos, contando os dias e aprendendo o coração sábio. Deixa eu me exemplificar para vocês falando de férias. Deixa eu sugerir 4 tipos de férias, dentre muitos outros. 4 tipos. Férias molezinha na praia, gosta desse? Férias molezinha na praia é o seguinte, é você ficar na praia fazendo nada, só afugentando vendedores, tomando bebidas geladas e indo para um mergulho. Esse é um tipo de férias, gostoso, né? Outro tipo de férias, férias vida intensa em cidades europeias, essa é mais cara um pouco. Em que o programa é acordar cedo, é bater perna o dia todo, saboreando a arquitetura, a vibe, os museus, circular para todo lado, ficar com o pé dolorido, com a bochecha sorrindo, doendo de tanto sorrir, aprender a usar o ônibus, o metrô, cuidado com os pickpockets, esse é um outro tipo de férias. Gosta desse? Terceiro tipo de férias, tempo romântico na serra, nas montanhas, nos vales, chalezinho tranquilo, apenas curtindo a vista, lareira, leitura, cobertor, bebidas quentinhas. Um outro tipo de férias. Quarto tipo, viagem Disney. Andar 12 a 14 quilômetros por dia, o dia inteiro, desviando de crianças e carrinhos de bebê, comendo fast food, esperando em filas de 2 horas para ser arremessado em alta velocidade de cabeça para baixo, tentando não desmaiar. E tem a versão brasileira que é o Beto Carreiro. É a mesma coisa, a mesma ideia. Assim. 4 experiências bem diferentes, concorda? E você pode ter a sua preferência do tipo de férias, não tem problema. Mas sabe o que seria tolice? Se eu lhe desse uma dessas férias com tudo pago e você não aprendesse a desfrutá-la nos seus termos. Vou te dar uma viagem para Disney, tudo pago. E vai ser parque de diversões, andar 10 quilômetros por dia, passar o dia no sol. Aí você chega lá e fala, sabe de uma coisa, eu vou acordar meio-dia. Perdeu o parque, amigo. Ai, que besteira, uma pessoa vestida de rato gigante, né? Essas crianças não sabem não que é só uma pessoa vestida ali, estão tirando foto por quê? Não é a princesa não, é uma pessoa. Essa pessoa não está aprendendo a desfrutar nos seus termos. Ou você vai para uma viagem que é basicamente um resort all inclusive, uma pousadinha em Búzios, um chalezinho na serra. Aí imagina ficar lá, poxa, tem nada para fazer, né? Tem nada para fazer aqui não, nesse chalezinho romântico? Você pagou caro, foi para isso, tonto. Para ficar sem fazer nada, desfrute nos seus termos. Ou você está lá fazendo aquele tour pela Europa e fica reclamando, esse monte de prédio velho, né? Tudo aqui tem mais de 1000 anos. Esse monte de quadro de artista que já morreu, nem para ter um Romero Brito, assim, um negócio mais moderno. Fica só esses Caravaggio aí, esses Michelangelo, essas coisas, Tartaruga Ninja. Aí, ou você é aquela pessoa que vai para a praia e fica lá, areia,
Ai, água de coco de novo. A água está muito quente, a água está muito fria. Ai, tubarão, toda hora tem tubarão aqui, cadê? Aí tudo bem, vai. A gente não torce o nariz quando a gente vê isso? A gente torce o nariz quando a gente vê isso. Mas somos nós. Nós somos essas pessoas que vivem reclamando da fase que estamos vivendo, que foi dada por Deus, em vez de desfrutá-la nos seus termos, aproveitando o que ela traz. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre o que uma fase não casada pode trazer em termos de serviço a Deus. Tem outros aspectos. Mas nós somos esse tipo de pessoa que não desfruta das fases. O assunto casamento é só um dos diversos, tá? Riqueza, pobreza, estudo, trabalho. Muita gente vive assim, eu vou começar a viver quando eu sair dessa fase de estudante, tiver meu próprio dinheiro. Aí você descobre que trabalhar é pior que estudar. Ou então você fica assim, não, quando eu parar de trabalhar e aposentar, aí você está com o joelho lascado, aí você não consegue aproveitar o dinheiro, a aposentadoria não dá. Pode ser com dinheiro, pode ser com saúde, pode ser com tudo. Entenda, você é um ser feito à imagem de Deus para muito na vida. Casamento é apenas uma possível estação. Mas você foi feito mais do que isso, você é a imagem de Deus. Um ser multifacetado e glorioso. Você é homo religiosos, o homem religioso, um ser feito para acima de tudo, conhecer a Deus e amá-lo. Além disso, você é homo sapiens, um ser com entendimento e capacidade de refletir e entender esse mundo absurdamente glorioso, e você foi feito para isso, para ver esse mundão de Deus e entendê-lo. Você é homo faber, um ser que fabrica, que cria, um ser criativo, que recebeu do Criador em imitação a Ele dádivas de inventar, de trabalhar, de se expressar de maneira criativa com ideias, com caminhos, com indústrias, com arte. Você é homo ludens, um ser que brinca, um ser que se diverte, que desfruta de um mundo absurdamente maravilhoso que Deus criou e encheu de coisas gostosas e belas para aproveitar. Você é isso. Você é homo narrativos, um ser feito por Deus para viver uma história cheia de tensões, alívios e plot twists, e para consumir histórias e imaginar histórias, quem sabe até escrever as suas. Você é homo explorens, um ser com uma curiosidade dada por Deus, para saber o que existe por aí, o que há além do condado, depois do riacho, dentro do guarda-roupa. Um ser que explora e quer ver o mundo. Você é a glória da criação, parte de um povo que não terá fim. E se você reduzir a si mesmo a virar o par de alguém, você vai perder muito na vida. Se a vida se tornar simplesmente esse foco de arrumar alguém para não ficar sozinho, você vai estar perdendo de vista tudo o que você é e o que Deus está fazendo nessa estação que você vive agora. Ser um par com alguém, se acontecer, é para que essa jornada deslumbrante seja compartilhada de perto com outra pessoa. Não para que a vida de casado substitua essa jornada do que é ser imagem de Deus na terra. Uma teoria que não tenho como provar, mas eu acho que é boa. Boa parte das pessoas, talvez nem todas, mas boa parte das pessoas que não conseguem ver um solteiro, que ficam chegando para você falando, cadê o namoradinho? Vai ficar para a titia. São pessoas que infelizmente são reduzidas enquanto imagem de Deus. E eu falo isso com pena, tá? Porque há pessoas para quem ter um marido é a única coisa que elas têm. E ser uma esposa é a única coisa que elas são. E quando olha para você e não vê essas coisas, ela imagina que você não vive, que você não tem vida em abundância. Porque ela está adorando um ídolo e não um verdadeiro Deus. É inimaginável ter vida e vida em abundância sem ter essas coisas. Mas se você está sendo refeito à imagem de Cristo, você pode estar contente, porque tudo você pode naquele que te fortalece. Reduziram a pessoalidade ao estado civil. Diminuíram a imagem de Deus, pois estão refletindo a um ídolo e não a Cristo. Entenda, você não é um partido, você é uma pessoa. Você não é um partido, você é uma pessoa. E, aliás, você se torna uma pessoa muito menos interessante quando você faz da sua vida a busca por casamento. Você se torna uma pessoa monótona, ou seja, de um único tom, monotono, de um único tom. E em vez de florescer enquanto pessoa, com tudo que está envolvido em ser um humano feito à imagem de Deus, vivendo no mundo de Deus para a glória de Cristo,
você é reduzido a alguém em busca de um par. Isso faz você menos do que você deveria ser. Talvez você se pareça com aquele adolescente de 14 anos que não consegue se alegrar em nada, porque a carteira de motorista é o que ele acha que precisa para começar a viver. Ou você é aquela triste figura de meia-idade que não consegue ter um dia de alegria na sua vida, sonhando com o dia que vai se aposentar, porque acha que é aí que a vida vai começar. E não consegue ter nenhum tipo de alegria nem no seu trabalho, nem nos seus filhos, nem na sua igreja, nem no seu lazer consegue, porque ele vê o lazer atual apenas como uma prévia da vida verdadeira. Talvez seja quase que um zumbi, que na vida, nos filmes, só anda pela cidade com uma fome insaciável por cérebro. E zumbis são notoriamente menos que humanos. Ou o processo que acontece com os viciados, que tem um único foco, o insaciável desejo por sua droga. Eles ficam desumanizados, não ficam? Você já viu imagens de um viciado? Já conheceu alguém? Fica desumanizado. Por quê? Porque ele acha que a vida se reduziu àquilo que ele deseja. É exagerada a comparação? Talvez seja. Mas exageros ajudam a ver a realidade. Enquanto você viver com o foco apenas em mudar de estado civil, que de qualquer jeito vai ser algo temporário, você vai ser menos do que Deus fez você para ser. E por consequência, menos feliz, menos satisfeito nele. Viver para arrumar um par é ser desumanizado, é se tornar menos, é ser idólatra e reduzido, ao invés de ser alguém que está sendo formado à imagem de Cristo e desfrutando de uma temporada da vida na providência de Deus, que pode ser que mude, pode ser que não. De novo, talvez você não seja infeliz, pois você está solteiro. Talvez você seja infeliz por achar que só vai ser feliz se casando. Talvez seja justamente a perda de ver que Deus é conosco de formas maravilhosas em qualquer fase da vida, que está fazendo você perder a vida. É isso que está quebrando seu coração constantemente. Não é o fato de que não tem alguém com seu nome dentro de uma aliança. Cada um de nós é uma maravilha que parece com o próprio Deus de formas fascinantes, sendo refeitos em Cristo, deixando as sombras de lado. E nesse processo Deus vai, de forma individualizada, nos dar fases e estações distintas, porque o grande objetivo dele é esse, é que você, meu irmão, minha irmã, pareça com Jesus. E ele vai fazer isso de formas diversas, não vai ser igual para ninguém. Vai ser do jeito que ele quer, para você parecer com Jesus. E você tem no processo basicamente duas opções. A sua atitude basicamente vai ser de um ou de dois jeitos. Viver achando ruim o jeito que está e falhando em aproveitar o que tem, porque você acha que a vida em abundância está numa outra fase. Ou 2, aprender contentamento e ser feliz com Cristo de toda e qualquer maneira que Ele quiser, seja qual for a estação da vida que Ele te coloque. E aí? 1 ou 2? Qual vai ser? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor tem projetado nossas vidas de formas bem diversas. Cada um de nós conta com o seu amor e o Senhor não faz um plano básico igual para toda a humanidade. Pelo contrário, o seu amor por nós é tão perfeito. O Senhor planejou a vida de cada um dos seus, na individualidade, no detalhe, nas fases pelas quais nós passaremos. Reconhecemos que alguns de nós vivem mais, outros vivem menos. Alguns choram mais do que outros. Alguns colhem mais e outros plantam mais. Mas também reconhecemos que tudo podemos no Senhor. E que a história de nossa vida é escrita pelo grande Deus que nos ama. Reconhecemos, Senhor, que nos falta esse contentamento no Senhor. E pedimos que o Senhor nos ajude a te amar e te servir. Em nome de Jesus. Amém. Dá tempo? Como o pastor Augusto falou, não é para dar testemunho, ou perguntar sobre técnicos da seleção brasileira, sobre o assunto, né? Sobre o assunto. Embora eu tenha minhas opiniões sobre técnicos da seleção brasileira, se alguém quiser perguntar, pode. Quer que eu leia? Você lê.
A pergunta que chegou é: quais iniciativas as igrejas podem adotar para acolher, desenvolver e direcionar os solteiros? Vou responder isso numa palestra inteira, que tal? Uma palestra inteira para responder essa pergunta. Então amanhã eu respondo. Estou brincando não, é sério mesmo. A minha palestra amanhã é justamente sobre como os não casados, e eu vou explicar aqui o que eu quero dizer com isso, são exatamente esse grupo que pode ser aproveitado de uma maneira maravilhosa para a glória de Deus no contexto das suas igrejas. O assunto amanhã é todinho esse. Então a gente deixa para amanhã. Alguém perguntar alguma coisa? Não? Fechou? Tá bom? Fique à vontade. Obrigado, irmãos e irmãs, pela atenção. Que o Senhor os abençoe e guarde.